Para Carl Jung, masculino não é idêntico a ser homem, assim como feminino não é idêntico a ser mulher. Mas para ele, masculinidade significa ser uma pessoa que conhece seu desejo e faz o que é preciso a fim de alcançá-lo. E olhando deste modo, as mulheres também contam com características masculinas. Mas do ponto de vista do senso comum, se elas manifestam isso é visto como incômodo pela sociedade, né? Que geralmente tem um ideal social de feminino e de masculino. E no decurso de nossas experiências de vida com o sexo oposto, a gente vai criando imagens coletivas do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. E para o psicólogo, o homem também tem um lado feminino em si, em sua psique, que é o lado mais sentimental e sensível. Mas acontece que no decorrer da vida dele, o homem, as opiniões irrelevantes que vão tendo a respeito dele, com muita convicção, pode acabar abafando esse lado. E nos tempos atuais, ao ouvirmos as palavras seja homem, masculinidade, no mesmo momento pensamentos automáticos vêm até nossa cabeça, né? E isso é influenciado pelos vários meios de comunicação que existem, que dizem que o homem não chora e que a gente tem que ser forte o tempo todo. E para Carl Jung, no momento que a gente se apega a essas superficialidades, a gente cria uma barreira que impede um autoconhecimento mais profundo de nós mesmos, pois a gente pode acabar abafando alguma coisa que nos incomoda e no futuro isso de alguma maneira vai acabar nos prejudicando. E quando finalmente a gente consegue integrar a masculinidade nossa, que é esse desejo de conquistas, de posse, de ir atrás do que quer com a feminilidade, que é esse lado mais sentimental e de cuidado, segundo ele, a gente alcança a totalidade psíquica ou a individuação. Então, quando o adulto finalmente atinge essa integração, ele passa a não ter mais tantas verdades absolutas, mas sim o espírito da dúvida. E por meio dessa dúvida que a gente reconhece os vários fenômenos que existem no mundo e as perspectivas que às vezes faz sentido para a gente acaba não fazendo para as outras pessoas. E nessa dúvida que a gente tem a possibilidade de unir os lados sombrios e luminosos da nossa vida. Então pode até parecer um pouco contraditório duas falas aqui que eu acabei de expressar, de que a masculinidade é esse desejo de possuir, de conquistar coisas, né, que o Jung fala, e esse espírito da dúvida, né, de quando a pessoa atinge a integração. Mas vou explicar um pouco melhor. Quando Jung diz que masculinidade é saber o que deseja e busca conquistar isso, ele fala no sentido de objetivos pessoais, assim, como por exemplo, uma pessoa quer começar a treinar para ter 45 centímetros de braço, ou quer investir 100 mil reais, quer chegar a 100 mil reais investido. E o espírito da dúvida é sobre as coisas que a gente não tem controle nenhum. São as coisas do mundo, assim, dos fenômenos que existem no mundo que a gente não tem controle. É esse espírito da dúvida que ele fala. Há vários anos que eu escuto muitas vezes, né? Tem muita gente falando que no mundo atual não tem mais homem, de que homem é tudo igual, de que hoje em dia a maioria dos homens são homossexuais. E de outro lado também tem muitos homens que falam que você tem que ser homem, homem não chora e tem que ser forte o tempo todo. Então nas redes sociais, quando alguém expressa alguma dor psíquica que está passando, algum momento de vulnerabilidade, vem alguns especialistas ali, né, entre aspas, que vêm julgar eles, dizendo para serem homens, e o problema então não é a dor, né, que ele está sentindo, mas sim falar sobre isso. Então alguns de nós, homens, foram ensinados dessa maneira, que reprimir as coisas que nos afetam aí que está a verdadeira força, né? Mas o psiquiatra suíço Carl Jung, ele revelou que a psique humana ela é dual. Dentro de cada homem habita uma face feminina, mas ela está inconsciente, ou seja, muitas vezes o homem não tem consciência dela. É uma estrutura psicológica que ele chamou de ânima. A ânima na psique do homem possui uma manifestação na maneira como que ele se expressa e principalmente nas relações que ele tem com outras pessoas. Então não é incomum que de forma inconsciente a gente realize projeções de nossa ânima em alguém de que gostamos. Então, de certa forma, esclarece por que a gente sente atração ou repulsão por pessoas que parecem portar qualidades camufladas da nossa própria psique. Segundo Jung, não existe coincidência, a gente se apaixona por pessoas que possuem determinadas características. Então tente refletir um pouco neste momento. Tente pensar no seu parceiro amoroso de alguém que gostou muito no passado. Tente recordar as características que essa pessoa tinha ou talvez ainda tem. Talvez ela possa ser uma pessoa comunicativa e mais extrovertida, e isso incomoda você ou isso te atrai?
Então, quando a gente realmente, finalmente consegue êxito em realizar essa integração de forma saudável, ele diz que a gente se torna um pouco mais criativo, consciente da nossa criatividade, da nossa sensibilidade e intuição e vitalidade que a gente muitas vezes pensa não ter. Porém, a gente tem essas características, mas muitas vezes elas ficam abafadas no inconsciente. Isso tudo é influenciado pelas várias, múltiplas experiências que a gente tem no decorrer de toda a vida, né? Então, quando a gente não consegue compreender a nossa ânima, o homem pode ter certos comportamentos imaturos, que a gente vê muito presente, não saber se comportar de maneira decente nos ambientes que frequenta, apresentar crenças absolutas de que sempre tem razão nas opiniões dele, e também exigir de forma exagerada, fora da realidade, coisas com relação às outras pessoas, assim. Então, não me entenda mal, né? Mais uma vez aqui, para contextualizar bem, não estou defendendo a ideia de que o homem tem que se tornar feminino na aparência, ou usar roupas de mulher, ou se maquiar, nem nada disso. Mas sim de se tornar consciente do seu sofrimento e falar sobre seus sentimentos e aquilo que o está incomodando com pelo menos uma pessoa. Então não precisa também ele ficar desabafando nas redes sociais e falando por um monte de amigo, não. Isso até eu não recomendo que faça. Mas que escolha uma pessoa em quem ele confie bastante, ao invés de ficar na ilusão de que a verdadeira força do homem é suportar calado as coisas que afligem ele. Eu mesmo tive uma criação em que esconder coisas que pensava e sentia era sinônimo de força, e pensava que tinha que ser forte o tempo todo. Por isso passei muitos anos da vida reprimindo algumas coisas assim, mas realizava como consequência, né? Tinha alguns comportamentos que talvez eles podem ser consequência disso, como ficar roendo a unha constantemente, estudar muito tempo, muitas horas, que é um comportamento bom sim, mas eu estudava de forma exaustiva assim por muitas horas. Então, não somente Jung, mas falando da psicologia de um modo geral, existem vários psicólogos e evidências que validam a ideia, né, de que é muito difícil ficar abafando as coisas que nos incomodam de forma saudável e por muito tempo também. As emoções não obedecem às ordens de censura que existem na sociedade, né? Se a gente armazena por muito tempo pressão em um recipiente selado, como uma panela de pressão assim, em algum momento isso pode explodir, e aí numa pessoa, num homem, pode ser acessos de raiva por coisas triviais, vários vícios com a finalidade de obter um prazer momentâneo, mas que no longo prazo a gente sabe que são prejudiciais, e também levando a pessoa a um isolamento completo, né? Então, quando um homem nega sua ânima, ou seja, sua capacidade de processar as coisas, de ser mais vulnerável, ele simplesmente não destrói ela, mas ele passa a projetar de maneira inconsciente no mundo à sua volta aspectos que ele rejeita em si mesmo. E isso pode ter várias consequências. Então, sem integração entre ânimo e ânimos, o homem pode se tornar muito sensível, possuindo oscilações emocionais, ter comportamentos que ele faz uma vez, então ele não pode mais ser reversível esse comportamento, né? Tem coisas que a gente faz que não tem mais como voltar atrás, e a gente vai ter que arcar com as consequências disso. Então, assim como o homem ele tem no inconsciente seu lado mais emocional e sentimental, segundo Jung, a mulher também possui seu lado masculino em sua psique, que seria denominado ânimos. Então, a mulher que passa a ter consciência desse seu lado e compreendê-lo pode aumentar a capacidade de se expressar com mais firmeza, mais assertividade em suas ações e também uma capacidade lógica mais robusta, que geralmente são características mais masculinas assim. Então, se ela não tem sucesso em realizar essa integração da ânimos na psique dela, então assim como o homem que não integra a sua ânima, vai ter várias consequências para ela, provavelmente, com chance de se tornar muito dogmática, possuir opiniões rígidas e inflexíveis e, principalmente, projetar características suas em seu relacionamento. Então, exigindo que a outra pessoa do relacionamento desenvolva que ela que precisa elaborar e desenvolver aquilo. E no processo de psicoterapia analítica existe uma busca do entendimento dessa ânima e desse ânimos e também uma compreensão da sombra da pessoa. Essa temática da sombra também é um assunto bem profundo e complexo que merece até um outro vídeo à parte. Então, para terminar, não quero passar nenhuma dica, mas sim um momento de reflexão que você e eu podemos realizar a fim de buscar compreender um pouco melhor a nossa psique.